Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula de Química, aula esta que vai continuar ainda falando sobre a estequiometria nas reações químicas, ok? Sempre repito, é um conteúdo muito amplo, mas não difícil, e que despenca no Enem e nos vestibulares. Por isso eu espero que vocês estejam recapitulando as aulas anteriores para que não haja problema no desenvolver do conteúdo. Toda aula nova precisa do conhecimento anterior. Se você não tiver esse conhecimento anterior, não tem como desenvolver ou aprender o conteúdo, ok? Isso faz parte de qualquer aprendizado. Se você não tiver a bagagem dos conteúdos anteriores, não desenvolverá nenhum conteúdo posterior. Isso faz parte de qualquer coisa na nossa vida. Bagagem, conhecimentos, base, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre reagentes limitantes e reagentes em excesso. Limitantes e em excesso. A palavra está dizendo limitante, aquele que vai limitar a reação. Reagente em excesso, aquele que vai sobrar na reação. Em uma reação química, nem pode faltar reagentes e nem pode sobrar produto. Aliás, não pode faltar reagentes e nem pode sobrar reagentes. Não se pode nem sobrar e nem faltar. Nosso conteúdo é reagentes limitantes e reagente em excesso. Não se pode nem sobrar e não se pode acabar reagentes em uma reação química. Então temos que ter o cuidado de saber quem limita e saber quem sobra. Ok? Suponha que você vai produzir 10 bicicletas. 10. E você tem em suas mãos 10 pneus. 10 bicicletas, 10 pneus. Vamos ver quem vai sobrar e quem vai faltar nesta produção de bicicletas. Então vamos lá. 2 pneus, uma bicicleta. 4 pneus, 2 bicicletas. 6 pneus, 3 bicicletas. 8 pneus, 4 bicicletas. 10 pneus, 5 bicicletas. Ok? Você com 10 pneus só pode produzir 5 bicicletas. Mas você quer produzir 10. Então, quem é reagente limitante? Pneus. Na hora que pneus acaba, você não tem condição de produzir mais bicicleta. Então, gente, repetindo, reagente limitante é aquele que acaba antes da reação terminar. E reagente em excesso é aquele que está sobrando. E não pode ter nenhum e nem outro. Vamos aqui para um segundo exemplo. Supondo que você vai produzir um bolo de batata. Um bolo de batata ou bolos de batata. Eu tenho aqui os nossos reagentes. Claro, batata, trigo, açúcar e outros. Eu vou ter 600 gramas de batata,
vou ter 300 gramas de trigo, vou ter 500 gramas de açúcar e vou ter 200 gramas de outros. Somando tudo dentro da lei de Lavoisier, vou ter 1.600 gramas de bolo de batata. Vou ter um bolo com 1.600 gramas. Então, com esses reagentes e suas massas, eu tenho um bolo, vou produzir um bolo de 1.600. Então, a minha relação, a minha estequiometria para fazer um bolo de batata, eu vou ter batata, trigo, açúcar, outros, para produzir um bolo de batata. Eu sei que 600 mais 300 de trigo, mais 500 de açúcar, mais 200 e outro, eu tenho um bolo, vou ter sempre um bolo de 1.600 gramas. Ok? Ou de 1,6 kg. Dando continuidade. Eu ou outra pessoa vai fazer um bolo dentro deste processo estequiométrico. Olhando trigo e olhando açúcar. Eu só quero saber sobre trigo e açúcar. Eu não quero saber de batata, eu não quero saber de outros. Eu só quero saber de trigo e açúcar. Vamos ver quem é excesso e vamos ver quem é limitante nesses dois reagentes, trigo e açúcar. Tudo bem? Então, suponha que eu usarei 2 pacotes de 400 gramas de trigo, 2 pacotes de 400 gramas de trigo e 3 pacotes de 300 gramas de açúcar. Este é um bolo que eu vou fazer dentro desta proporção estequiométrica. Tudo bem? Moçada, 2 pacotes de 400 são 800 gramas, verdade? 3 pacotes de 300 são 900 gramas, verdade? Então, o bolo que eu vou fazer agora, ele vai ter 800 gramas do que eu estou vendo, trigo, e vai ter 900 gramas do que eu estou vendo, que é açúcar. Eu só quero saber trigo e açúcar nesse momento. Os outros e batata deixa para lá. Tudo bem? Então, 2 pacotes dá 800 e 3 pacotes nós temos 900 gramas. Como é que a gente vai saber quem é reagente limitante ou quem é limitante ou em excesso entre trigo e açúcar? Tudo bem? Continuando. Então, gente, nós faremos uma relação estequiométrica aqui simples, é proporcional, né? A diferença no estudo de reagente limitante e reagente em excesso é que você dá no reagente 2 informações, ó. Você dá 2 informações. 300 gramas de trigo, 500 gramas de açúcar, e você faz uma terceira pergunta: qual é a massa do bolo produzida quando eu tiver tanto de trigo, tanto de açúcar? Vai ser envolvida 2 informações nos reagentes e você pergunta no produto sobre determinada coisa. Então, a diferença do que a gente estudou antes para agora é que você tem 2 informações no reagente e sobre essas 2 informações você faz uma terceira e você faz uma pergunta nos produtos sobre esses 2 reagentes. Vamos lá, continuando. Então, para saber quem é reagente limitante e reagente em excesso, vamos aqui trabalhar o trigo. Olha, vejam que eu estou trabalhando com trigo e açúcar. Então, você não tem 300 gramas de... Você tem 300 gramas de trigo,
que está para 500 gramas de açúcar, não é isso? Assim como, se você olhar 900 gramas de açúcar, 800 gramas de trigo. Eu quero saber quem dos dois é reagente limitante e reagente em excesso. Aí você vem para cá. De açúcar, eu tenho 900 gramas. E de trigo, eu tenho 800 gramas. Desses dois aqui, eu preciso saber quem é reagente limitante e quem é reagente em excesso. Vamos apagar esse 800 e ver o que é que a gente encontra sobre ele, isto é, a gente coloca um X bem aqui, ok? Vamos saber que número é que a gente encontra no canto desse X. E aqui na nossa continha eu já vou direto, o nosso X aqui para o trigo. O nosso X para o trigo pessoal, encontrei já, fiz a continha, eu tenho aqui 540 gramas. Então, o nosso X aqui, X é igual a 540 gramas. Deixa essa informação aqui e a gente vai para o açúcar. Depois eu volto para cá, ok? Deixa esse 540 aqui. Vamos agora para o açúcar. E a gente vai usar a mesma ideia da relação estequiométrica. 300 gramas vai estar para 500 gramas. Vou trazer mais para cá para ganhar luz. 300 gramas vão estar para 500 gramas agora no açúcar, né? Tudo bem? Assim como eu usei o X aqui para saber o quanto de trigo. Agora eu vou usar o X bem aqui. Ó. Vou usar o X bem aqui. E vou dizer que o nosso trigo aqui, o nosso açúcar aqui, é os 800. 800 gramas. Fazendo a continha de novo para vocês, o nosso X aqui vai ser igual a... Para açúcar, a gente já fez a continha aqui e nós encontramos 1.333 gramas para açúcar. Vamos voltar agora, recapitulando tudo. Olha, gente, esse X aqui é o valor que a gente encontrou para trigo. Vejam, X igual a 540 gramas. Você vem, olha esse 540 gramas e olha o que a gente tem no bolo. O bolo que eu vou fazer aqui na parte de baixo, ele precisa de quantos gramas de trigo? 800 gramas de trigo. E quanto é que eu encontrei aqui dentro da relação estequiométrica? 540. Vamos lá de novo. O bolo precisa de 800 gramas. E na minha relação eu estou encontrando só 540. Vejam, se o bolo precisa de 800 gramas e eu estou encontrando na relação só 540... O que vocês podem me dizer? 540 vai cobrir a necessidade da produção desse bolo. Se ele está sobrando, ele é excesso de reagente. Vamos lá de novo para você entender excesso e limitante. Eu tenho 540 e o bolo tem 800, ok? Então, o que eu estou encontrando aqui é muito pouco para o que o bolo precisa. O bolo precisa de 800 gramas. E eu só tenho na minha mão 540. Então, que você vai ter para a produção do bolo. Eu tenho em minhas mãos 540 gramas. Mas o bolo precisa de 800. Então, esse cara aqui é excesso para o que eu tenho. 800 é bem maior do que 540. Então, ó, excesso de reagentes.
O trigo, neste momento, está em excesso. Olhando agora para a parte do açúcar, isto é, o açúcar, na nossa proporção, deu 1.333 gramas. Olhem para cá e olhem para cá. A parte do reagente chamado açúcar, ele só precisa de 900 gramas. E vejam que eu encontrei na minha proporção 1.333. Então, isto aqui é mais do que o que eu necessito. Eu só preciso de 900. Então, a relação está me dando 1.333. Então, dentro da ideia reagente limitante e reagente em excesso, o que vocês podem me dizer? 900 e 1.333, isto é, eu preciso de 1.333, mas a parte do açúcar só tem 900. Quando chegar em 900, a reação química acaba. Então, vocês já estão automaticamente dizendo que 900 é pouco. O 900 aqui é pouco, então você já diz que este cara é o tal do reagente limitante. Então, moçada, o que é o reagente limitante? É aquele que na relação estequiométrica tem menos do que eu necessito. E o que é reagente em excesso? É o que tem mais do que eu necessito. Vejam aqui. Descobrindo quem é excesso e descobrindo quem é limitante, e a gente sabe aqui que o trigo foi excesso, e a gente sabe aqui que o açúcar é limitante nesta reação, né? Aí a pergunta foi, neste processo aqui, 800 gramas, 800 gramas trigo, 900 gramas açúcar, qual a massa de bolo produzida? Essa pergunta foi feita, não foi? Você tem dois dados nos reagentes e você faz uma pergunta para os produtos. E agora, com 800 gramas de açúcar, de trigo, 900 gramas de açúcar, qual a massa de bolo produzida? Aí a gente agora vai fazer a resolução da questão. Ele pede a massa do bolo. Adianto para vocês que numa reação, e reagente limitante são os mais importantes. Por que, Mardoni? Porque quando eles acabam, a reação também acaba. Então, entre reagente limitante e reagente em excesso, o reagente limitante sempre será o mais importante. E dentro da estequiometria de resolução, quando você descobre o excesso e quando você descobre o limitante, você automaticamente descarta quem é excesso e trabalha só com o limitante. E quem é excesso aqui? Você vai descartar o trigo na resolução do processo. Trabalha só com o que é o limitante. Trabalha aqui só com o que se refere ao açúcar. Descobre quem é excesso, descobre quem é limitante. Quando descobre, retira quem é excesso e trabalha só com o limitante. Neste caso aqui, para você responder o valor desse x, você olha para o problema. Se eu tenho 500 gramas de quem? De quem é limitante. Se eu tenho 500 gramas de açúcar, quanto de bolo eu tenho? 1.600. Ele pergunta sobre o bolo. 1.600 gramas, ok? 500 gramas do açúcar está para 1.600 gramas do bolo. Tá aqui, ó.
Assim como eu pergunto X de quem? Qual é a massa de bolo produzida? X. Quando eu tiver o quê? 900, porque tu descartou quem é excesso e trabalha só com quem é limitante. Quando eu tiver 900 gramas do açúcar, qual é a massa de bolo que eu produzi? Como eu já fiz a continha, o nosso X aqui é de 2,880 gramas. Então, o nosso bolo, dentro deste processo estequiométrico aqui, nós vamos ter um bolo ou uma quantidade de bolo que vai pesar 2,880 gramas, ok? Então, retirando o excesso, trabalhando só com o limitante, 500 vai estar para 1.600, assim como 900 está para o meu X. Então, eu vou ter um bolo de 2.880 gramas. Tudo bem? Este exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo que eu estou inventando, ok, pessoal? Esses reagentes aqui, batata, trigo, açúcar, outros, produzindo um bolo de batata, é o nosso imaginário. Nós vamos ter aqui reagentes, substâncias químicas, com as suas massas atômicas. A substância química, nesse caso, a batata, com sua massa atômica 600 gramas. A substância química açúcar, com sua massa molecular 500 gramas. Trigo, com sua massa molar 300 gramas. Dando um bolo de batata cuja massa molecular seria 1.600 gramas. Então, supondo um problema, a gente vai ter uma solução. Se eu quiser produzir, fazer uma reação química com 2 pacotes de um reagente cuja massa é 800, mais 3 pacotes de um reagente cuja massa é 900, que eu irei produzir. É assim que a gente tem que trabalhar reagente limitante e reagente em excesso. Com certeza vocês estão achando fácil e agora iremos resolver um exercício para que a gente saia bem legal deste conteúdo. Tudo bem? Pessoal, vamos ver uma situação, um problema sobre reagente limitante e reagente em excesso. Vejam como não é complicado. Tudo bem? A reação química com amônia, com água e com gás carbônico produz esse sal, bicarbonato de amônia. Aqui, ó, cara. Carbonato de amônia. Esse sal é um sal usado nas indústrias de panificação, de produção de biscoitos, essas coisas todas, né? Então, ó, esses 3 reagentes formam um produto. Isso é fato. Olha a questão. Desejo produzir o determinado sal a partir dessa informação. 55 gramas de quem? De amônia e 110 gramas de quem? De dióxido de carbono. Eu tenho 2 informações, 2 nos reagentes, e eu faço uma pergunta em cima dessas 2 informações. Isso é característica de reagente limitante e reagente em excesso. 2 perguntas nos reagentes, aliás, 2 perguntas não. Eu tenho 2 dados nos reagentes, isto é, 55 gramas de amônia, 110 gramas de gás carbônico. Com essas 2 informações, eu faço uma pergunta, que é o terceiro momento. Então, 2 informações no reagente para uma pergunta que é a de número 3, característica de reagente limitante e reagente em excesso. Vamos ver aqui como é que a gente responde esta letra A. Qual reagente está em excesso?
Nós sabemos que a primeira coisa em estequiometria é saber as massas moleculares de quem está envolvido, né? Nesse caso, amônia e gás carbônico. Amônia e gás carbônico. A gente sabe que amônia e gás carbônico, elas têm um peso de 17 gramas, não é? NH3. 3 vezes 1 mais 14, 17 gramas. Assim como gás carbônico, 2 vezes 16 de oxigênio, mais 12 de carbono. Então, dá 44 gramas de CO2. Isso é a relação estequiométrica que está no problema. Vamos agora para o que o problema pede. O problema pede que, quando eu tenho 55 gramas de amônia, isto é, quando eu estou aqui, ó, 55 gramas de amônia, eu tenho 110 de gás carbônico. Ele quer saber quem está em excesso ou quem é limitante? É gás carbônico ou é amônia? A pergunta é essa. Mas para resolver isso, eu resolvo isto aqui, optando por um dos dois. Vamos optar por saber se é gás carbônico, então eu apago desse lado. Vamos optar por gás carbônico nesse momento. E se eu estou optando por este lado, eu vou fazer um X bem aqui, ó. Aí a gente tem a matemáticazinha simples, ó. 17x é igual a 44 vezes 55. Isso vocês são sabedores. Então, qual é o valor desse x? A gente vai responder dizendo logo que esse x, pessoal, é 142 gramas de quem? CO2. Então, eu sei que o nosso x aqui é 142 gramas. Gás carbônico vale 142 gramas. Vamos fazer um estudo dele logo. Olha, o problema diz que eu tenho só 110 gramas de gás carbônico. 110. E o problema na resolução diz que eu tenho que ter 142. Eu tenho 142 ou eu tenho só 110? Eu tenho 110 só. Mas na resolução diz que eu tenho que ter 142 e eu não tenho. Então, nesse momento, eu sou um cara limitado. Então, este cara aqui é o reagente limitante. Limitante. Repetindo, por que ele é limitante? Ele diz que eu só tenho, na minha realidade, 110. E é para ter 142. Sempre olhem para cá. Eu tenho que ter isso. Aí você olha, será que eu tenho? Não tenho. 142 eu não tenho, só tenho 110. Por isso que, quando a reação chegar em 110, que for consumido as 110 gramas, a reação acaba. Por isso que é limitado. Limitado, ó. Eu tenho 110. Ele diz que é para ter 142. Eu não tenho, por isso que ele é limitante. Certo? Esse reagente aqui é limitante. Limitante. Claro, o outro é em excesso, mas vamos saber por que o outro é em excesso. Repetindo a mesma coisa que tá, ó. 17 gramas NH3. 17 gramas NH3. 17 gramas NH3 está para 44 gramas CO2. Isso é o que o problema nos dá, que eu tenho que estar repetindo sempre. E como é que a gente faz aqui? Vamos para a relação estequiométrica. Se o X eu coloquei aqui no canto do gás carbônico, eu coloco agora um Y no canto da amônia, para saber se realmente essa amônia, o que ela tem a nos dar, né? Então, se eu coloquei agora aqui, ó, o Y está bem aqui. Deste lado agora eu vou botar o 110 que o problema nos deu, 110 gramas, não é isso? Faço só uma troca. Pessoal, matemática simples, né? Nosso Y aqui vai ser igual a quanto? Meio por extremo. Vou olhar aqui quanto é que deu. E eu tenho em minhas mãos aqui
42,5 de quem? De NH3. Se esse é limitante, é porque esse com certeza será excesso. Mas vamos ver se vocês entendem por que ele é excesso. Olha para cá, ó. O problema diz que eu tenho que ter o quê? 55 gramas de amônia. Olha para cá. Aí quando tu dá uma baixada, tu diz, mas eu só tenho 42. Eu não tenho amônia suficiente. Então, esta mocinha aqui, essa mocinha, ela está mais do que o problema nos dá. O problema só te dá 42,5. Aí quando tu olha para cá, diz, mas eu tenho que ter 55. Então, ó, esse reagente aqui, esse reagente aqui, esse reagente aqui é reagente excesso. Esse reagente aqui é o que eu chamo de excesso, isto é, tem mais do que o problema pode te dar. Ele só te dá 42, mas tu quer 55. Então ele é excesso, ó. E vamos repetir de novo por que esse é limitante. Esse daqui é limitante, porque ó, ele só tem ou só pede 110. Mas na resolução da questão diz, você tem que ter 142. Mas eu não tenho 142, eu só sou 110. Então 110, neste caso aqui, é o meu reagente limitado ou limitante. Repetindo, limitado tem menos do que o que te pedem, e reagente em excesso tem mais do que o que te dão. Excesso tem mais do que o que te dão. Limitado tem menos do que o que te pedem. Ó. Fácil de entender isso? Suponho que sim. Pessoal, fazendo aqui a letra B. Da mesma questão, ok? Vamos aqui, ó. Qual a massa de água produzida? Agora, vamos ver que temos que circular aqui agora água. A água entrou no processo. Tudo bem? E quando eu circulo água no processo, vou aqui reafirmar de novo o gás carbônico, CO2, né? CO2. Agora vocês estão vendo que tem muita informação. Não, calma. Na letra A, quando a gente descobriu quem era excesso e quem era limitante, a questão B agora facilitou tudo. Nós sabemos que, ó, a partir de 55 gramas de amônia, quem é excesso? A amônia não é excesso e o dióxido de carbono não é limitante. Na estequiometria de reagente limitante e reagente em excesso, a gente descarta quem é excesso. Nunca trabalha com excesso. Trabalha sempre com quem é limitante. Por que, Mardônio? Porque numa reação química, o limitante é o mais importante. Quando ele acaba, a reação também acaba. Então, esse cara é o mais importante. O excesso não é tão importante assim. O limitante é. Por isso que a gente aqui na resolução, a gente descarta o excesso e trabalha com o limitante. Então, sabemos que 55 gramas de amônia é o excesso e 110 gramas de dióxido de carbono, a gente já falou aqui que é o limitante, não foi? A gente já disse que esse é o limitante. Descarta CO2 e trabalha só Aliás, descarta, ele produziu só a partir de 55 gramas de amônia e descarta, na verdade, a amônia. Descarta, na verdade, a amônia, que é essa aqui, ó. Isso aqui não.
Descarta, na verdade, a nossa amônia, não descarta o CO2, não. A gente tem que descartar essa mocinha aqui, ó. E trabalhar só dentro dessa relação estequiométrica aqui. Repetindo, por que nós descartamos a amônia? Porque a amônia, ela é o excesso. Trabalha só com o dióxido de carbono, que é o limitante, ok? Vamos para a resolução, pessoal. Olha como é fácil. Depois que a gente faz a letra A, é só trabalhar aqui, ó, água e gás carbônico, água e gás carbônico. A gente sabe que a massa molecular da água não é 18 gramas, 18 gramas de água, que é a relação que eu estou pedindo aqui, com a massa de água. A gente sabe que é 18 gramas, 16 mais 2 vezes 1 não dá 18, que está para quem? Que está para gás carbônico. 2 vezes 16, 32 mais 12 de carbono, que dá 44. A gente sabe que esse cara aqui é igual a 44 CO2, não foi? Não é isso que a gente entende? Então nós estamos aqui, ó. 18 gramas H2O está para 44 gramas gás carbônico. Repito, por que gás carbônico e não amônia? A amônia foi o excesso, retirou. Gás carbônico é o limitante, trabalha com ele. Dentro do que o cara está falando, está pedindo, ó, qual a massa de água? Então, se a massa de água ele está pedindo, então X na massa de água. E repete o 110 aqui, ó, 110 gramas de CO2. Qual o valor do nosso X? Quando eu coloco o meio para o extremo, x é igual a 44x é igual a 110 multiplicado por 18. O nosso x aqui, deixa eu ver quanto foi que deu. O nosso x aqui é igual a 45 gramas de água. 45 gramas H2O. Então, gente, isso aqui é a massa de água dentro do que o problema está pedindo. Descartado o excesso. Qual a massa de água produzida? 45 gramas de H2O. Ok? Muito fácil, né? Vamos fazer a letra C da questão? Pessoal, aqui na letra C, da mesma questão, qual a massa do sal produzida? A massa do sal. O sal é esse, ó, gente, bicarbonato de amônia. A relação que a gente vai ter agora é com ele. Agora, não tem nada mais a ver com água, não tem nada a ver com a amônia, que é excesso, tem a ver com o limitante, que a gente nunca vai descartá-lo. Aí você vem aqui para a relação estequiométrica normal. A gente sabe que 44 gramas do nosso CO2 está agora para quem? Para o que o problema está pedindo, ó. Como naquele caso do bolo que a gente fez naquele primeiro momento, né? Bicarbonato. Então, ele está para esse, mas está faltando a informação, massa molecular. Então, gente, a massa molecular do bicarbonato de amônia, olhando na tabela periódica, é 79 gramas do NH4HCO3, bicarbonato de amônia 79, isto é, 14 mais 4 mais 1, 14 mais 5 mais 12, mais 3 vezes 16, dá 79. Assim como, qual a massa do sal? Então, X, ou qualquer letra que você quiser, quando eu tiver os 110 gramas de gás carbônico. Então, o nosso X aqui vai ser igual a, deixa eu pescar aqui, 197,5. 197,5 gramas de quem? De bicarbonato de amônia. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha estequiometria dentro de reagente em excesso e reagente limitante. Sabendo os conhecimentos anteriores já, né? Sabendo se está balanceado, aqui não precisou balancear, né?
Não precisou. Sabendo massas atômicas, massas moleculares, sabendo fazer os processos das relações estequiométricas. Então, você sabendo disso tudo, reagente limitante e reagente em excesso, fica fácil. Tudo bem? Então, espero encontrar vocês na próxima aula. Boa sorte na resolução dos exercícios.